Fala, meus amigos, vocês estão felizes? Vocês estão contentes? Mais uma sexta-feira, mais uma semana. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí e faz os 3 Cs, curte, comenta e compartilha. Se esse vídeo te abençoou, passa para outra pessoa para edificar essa pessoa também. E, enfim, eu espero que seja uma bênção. Mas vamos direto ao ponto, eu não gosto de enrolação não, vamos direto ao ponto. A grande comissão, Meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E em Mateus 28, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente acha que a grande comissão e evangelizar e falar de Jesus é em momentos específicos. É só quando a nossa igreja faz um movimento evangelístico, é só quando a gente está em grupo e aí fala, mano, vamos pregar o evangelho. Sim, mas a grande comissão ela é para o dia a dia. E para entender isso, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 6, eu acho que é realmente a primeira grande comissão. Porque ali não vai falar, vão e façam discípulos de todas as nações, mas ali vai falar o maior mandamento da nossa vida. E depois, quando perguntam isso para Jesus no Novo Testamento, ele vai reafirmar esse mandamento. Eu queria ler com vocês. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Gente, aqui não vai falar claramente, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas aqui vai falar, irmão, prende na testa. Fale quando você estiver em casa, fale quando você se deitar, fale quando você se levantar, fala quando você estiver andando. Fala sobre a palavra de Deus. E a gente precisa realmente entender isso, porque a gente negligencia a pregação do Evangelho para momentos específicos da nossa vida. E quando a gente entende que a pregação do Evangelho não é um momento, mas sim um estilo de vida, uma frase muito clichê, mas é verdade, e a gente vai realmente adotar isso como estilo de vida, a gente passa a realmente cumprir a grande comissão. Nós precisamos compreender que a grande comissão não é uma grande sugestão. A grande comissão não é um pedido. A grande comissão não é um grande se você quiser faz. Não, é uma grande comissão, é um grande mandamento. Se a gente entender que é uma grande comissão mesmo, a gente vai fazer. Porque o que tem acontecido hoje a gente acha que é uma grande sugestão. Por achar que é uma grande sugestão, tem se tornado a grande omissão da igreja. Tem se tornado a grande omissão do Evangelho em lugares que a gente precisaria pregar o Evangelho. Lugares que a gente precisa, na verdade. Não precisaria, precisa pregar o Evangelho. E eu queria falar de algumas desculpas que a gente dá. E a primeira delas é, Mateus, mas eu não consigo. Não, Mateus, mas eu não sou capaz. Jesus, ele vai falar que no nome dele a gente poderia fazer coisas iguais ou até maiores do que ele. Sabe? Nessa passagem da grande comissão mesmo, Jesus vai falar, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, vão e preguem o Evangelho. Ele não vai falar, só vão. Não, ele não vai falar, foi dada a vocês. Não, foi-me dada a autoridade. E por isso, vão e preguem o Evangelho. E outra coisa que a gente costuma falar muito não, mano, eu gosto de Jesus e tudo mais, gosto de pregar o Evangelho, mas o ruim é que as pessoas vão me associar à igreja. Eu não quero isso, eu não quero ser associado à igreja, porque a igreja tem escândalo, a igreja é isso, a igreja é aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Meus amigos, primeiro, a igreja é projeto de Deus, a igreja é corpo de Cristo. Se a gente não estiver ligado no corpo, a gente é um membro morto. Um dedo que não está ligado no corpo é um dedo morto, serve de nada. Se a gente não estiver ligado à igreja, a gente está morto. Outra coisa, a gente precisa entender que a igreja nunca foi vista com bons olhos. Não é agora que vão achar a igreja uma coisa legal. A igreja sempre passou por momentos muito difíceis,
A Igreja Católica Apostólica Romana, assim, venda de indulgências, até mesmo antes mesmo, cara, a igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos. Então, foram vistos como muitas coisas, e hoje nós somos vistos como quê? Como intolerantes, que não toleram as ideologias do mundo. E realmente, nós não toleramos a ideologia do mundo. Por quê? Porque estamos submetidos à palavra de Deus. Se a gente quer agradar todo mundo, a gente não vai agradar a Deus. O pastor Júlio, um homem de Deus, ele disse pra gente o seguinte: paz a todo custo é aliança com o inimigo. Josué, ele fez uma aliança com um povo que fingia ser um povo muito legal, muito pobre, muito precisado, muito necessitado, e fez aliança, e era um inimigo. Se a gente fizer aliança a todo custo, a gente vai acabar abraçando o capeta no inferno. Não negligencie o seu chamado para pregar o evangelho verdadeiro. E o último ponto, a gente precisa entender que a vergonha não é desculpa. Em Marcos 8:38 vai dizer o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A gente precisa realmente tomar isso como verdade. Se a gente se envergonhar de Jesus aqui e não pregar o evangelho dele, ele vai se envergonhar da gente lá. E pregar o evangelho não é simplesmente um pedido, mas é um mandamento e uma necessidade. Enquanto a gente não é consumido pelo fogo do Espírito Santo, existem pessoas caminhando para o fogo do inferno. Isso é uma verdade. A gente muitas vezes foge dessa realidade de que pessoas estão indo para o inferno nesse momento. E bilhões de pessoas estão caminhando em passos largos para ir para o inferno. E a gente não faz nada. A gente fica sentado no nosso sofá, lá, vendo um vídeo aleatório, vendo aqueles caras, vendo o Casé, sei lá, e a gente fica conformado. O que acontece com a igreja hoje em dia é que muitas vezes a gente é uma igreja gorda. O que é uma pessoa gorda? É uma pessoa que só come e não gasta aquilo ali. A gente precisa entender que a pregação do evangelho é necessária. Então é pra gente comer, é pra gente receber, mas ao mesmo tempo é pra gente andar, é pra gente caminhar e pra gente pregar o evangelho. A gente precisa parar de ser uma igreja sedentária e gorda, só sentada na cadeira, comendo, e sem gastar isso. A gente precisa gastar o evangelho com as pessoas, parar, sentar com alguém, gastar tempo com aquela pessoa, pregar o evangelho para ela. A gente precisa parar de viver uma grande omissão e realmente colocar em prática a grande comissão de Jesus. Meus amigos, é isso. Eu gosto muito desse tema. Não sei quanto tempo esse vídeo ficou, se ficou longo, se ficou curto. Enfim, é isso. Um beijo. Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta. Valeu!